Para você frutificar, primeiro você tem que morrer para si. Sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham uma noite abençoada. Leia aqui, por gentileza. Vamos mais uma vez, diga comigo: planta em terra estranha, não floresce. O que quer dizer isso, bicho? Só você pensar um pouquinho. Tem plantas que são de determinados lugares que você plantar em outro não é solo apropriado, região, não tem a temperatura, o sol necessário, suficiente, chuva suficiente, então não vai florescer. E o que tem a ver com a minha vida? Que nós somos comparados a uma árvore. Uma árvore plantada no lugar errado, o lugar que não é para ela, ela não vai dar fruto, ela não vai florescer. Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? É uma interrogação aí. Diga comigo: vocês são como a neblina. Por um pouco de tempo e depois como eu gostaria que você tratasse isso com seriedade, porque vida você só tem essa. Você não tem uma outra vida quando você partir daqui. Essa é a única vida que você vai viver. E quando você terminar essa jornada, você entra para a tua eternidade, e eternidade multiplicado ou dividido por qualquer número que independe de quantos anos você acha que você vai viver, vai dar zero. Então significa que essa vida é tudo zero, é só uma oportunidade que você tem de, através do Senhor Jesus, dos ensinamentos bíblicos, você cumprir com o seu propósito, porque uma árvore ela cumpre com o seu propósito. Uma árvore que não cumpre com o seu propósito, ela vai ser cortada, ela vai secar. Não é talvez, ela vai. Esse é o assustador de tudo. E muitas pessoas talvez dizem assim, por que minha vida não frutifica? Eu vou te explicar por que não. Então vamos lá. 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Vamos lá, diga assim, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, diga comigo, veja cada um como constrói. Você não pode reclamar da construção e do material que você está usando. Não pode. É mais ou menos assim, vamos pensar numa construção. A gente resolve baratear, que é mais fácil. Então vamos em vários pontos aqui. Nós falamos um pouco sobre no domingo. Fazer um alicerce, ele custa caro, exige mais tempo e mais trabalho. Tem alguém que já construiu aqui? Já? Então você sabe que para construir, você gasta um bom tempo no alicerce. No alicerce é um investimento enorme. Você vai investir muito, cavando, tudo muito bem calculado.
Porque se o alicerce não for sólido, se você for o que a Bíblia chama de imprudente, de louco, de tolo, de negligente, você vai simplesmente começar a levantar em cima da terra. E em cima da terra, quando vier os tempos, difíceis, a chuva, os ventos fortes, os vendavais, não tem alicerce. Então, essa casa sem alicerce, ela vai desmoronar. E quando eu estou falando de casa, estou falando da vida, e quando eu estou falando da vida, é o que envolve a vida. Isso é casamento, família, é a vida profissional. Mas o grande alicerce aqui que nós estamos pontuando agora é a vida espiritual. Tem uma lei, Espiritual bem, tudo bem, espiritual mal, tudo mal. Se você chegar para mim e falar que a tua vida está mal, eu vou dizer que o teu espiritual está mal. É lei, é regra. E você pode achar que está bem, mas se você for bastante sincero, você vai descobrir que não. Porque um relacionamento com Deus envolve muitas coisas. E dentre eles, talvez o mais importante de todos, é o tempo exclusivo com Deus. Tempo de qualidade com Deus. Todo mundo, se quiser construir uma vida muito sólida, espiritual, você tem que investir nisso e ter tempo de exclusividade, tempo de qualidade com Deus, que é um tempo de separação. Então, diz assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, diga comigo, que é Jesus Cristo. Esse é o alicerce. Agora, o alicerce está aí, se alguém constrói sobre esse alicerce usando, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aqui são materiais. São materiais que estão à nossa disposição. Aí nós escolhemos. E o que são esses materiais? Deixa eu concluir para você entender. Ora, aliás, sua obra será mostrada. Sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará, diga comigo, que provará a qualidade da obra de cada um. O que vai provar a qualidade da obra de cada um? Você leu comigo? Fogo. Fogo. Todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E aí, se o que alguém construiu permanecer, diga assim, esse receberá recompensa. Senão não tem recompensa nenhuma. Por quê? Se o que alguém construiu queimar, sofrerá prejuízo. Não tem recompensa. Queimou. Não permaneceu. E aí que está o problema. Biblicamente, queridos, todas as nossas obras, todas, elas vão passar pelo fogo. Todas elas. Como é que nós estamos construindo? Qual o material que nós estamos usando? Vamos lá, primeiramente, minha vida espiritual. Qual o material que eu estou usando? Palha suporta fogo? Sim ou não? Madeira suporta fogo? Feno suporta fogo? Pelo contrário, é combustível. Mas aí a pergunta que eu te faço, ouro suporta fogo? Sim ou não? Aliás, quanto mais fogo, melhor. Porque a impureza sai no fogo. O ouro é purificado no fogo. Então, quando ele passa pelo fogo, a impureza sai. Quanto mais ouro, quanto mais fogo, mais puro, de maior valor. E aí, presta atenção que nós vamos fazer o paralelo. O material que eu estou usando na construção da minha vida, o material que eu estou usando na construção do meu casamento, qual é? É ouro?
materiais nobres ou materiais que não suportam a prova de fogo. A gente pode, nós já falamos sobre isso, vamos pensar aqui, ó, o que nós podemos considerar? Vamos lá, quem é casado aqui, levanta a mão, por favor. O que nós podemos considerar como materiais nobres? O casal tem que ter amizade? Tem que ser amigos? Sim ou não? Isso é poderoso. Casal que consegue ser amigos é poderoso. A cumplicidade, a amizade. Intimidade. Diga a palavra comigo, intimidade. Para um relacionamento sólido. Então vamos lá, um casal que tem intimidade. Quando eu falo intimidade é o seguinte, vou falar aqui, ó, minha vida. A gente podia fazer a comparação, o ruim e o bom. Pode fazer. Porque aproveitando, já cortando ele, semana passada não, retrasada, que nós pregamos, né? Sobre as cartas às igrejas. Conheça as suas obras. Exatamente, as intenções. Não basta ter boa intenção, são as obras. E as obras que são os materiais que você utiliza para edificação. Lembrando que nós já falamos sobre isso, que o casamento, ele é construído. Une-se homem e mulher, não une marido e esposa. Por mais que aqui no altar, na hora de dar a bênção, aqui a gente fala, né? Começa uma nova jornada. Vai se formar um marido e uma esposa. E aí sim, vai ser uma vida de construção. É a mesma coisa com família, os filhos. É uma construção. Cada fase tem a sua fase. E aí vem as obras. Amizade. E isso aqui tem que ser uma reflexão para o casal. Você vê o seu cônjuge como amigo ou como inimigo? Ah, como amigo. Não é ver só. Você convive como amigo ou como inimigo? Como que você se refere a ele no seu dia a dia? Porque a amizade é compartilhar, é saber ouvir, é saber como falar. Cumplicidade. Exatamente. Aí vem a intimidade e a proximidade. Pode ser física, pode ser na área sexual, mas pode ser também numa intimidade. O que é o contrário de proximidade ou intimidade? Distanciamento. E isso é triste, gente, porque não tem idade. Por isso que a gente sempre fala. Aquela história da crise dos 7 anos, ou os 15 anos. Se fosse assim, ninguém separaria com 30 anos de casado. E uma das coisas que não pode permitir acontecer no seu dia a dia. Brigou, tem casal que o marido ou a esposa vai dormir no sofá, ou no quarto com o filho. Distanciamento é a pior coisa que tem para o casal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, vamos ser claros e objetivos, tá? Essa é a minha vida. Se a sua vida não glorifica e não cumpre com o propósito, esquece. Então se contente com uma vida gemendo, padecendo, envergonhado, não frutificando, porque já não está cumprindo com o propósito. Já não está edificando, já não está construindo. Às vezes as pessoas falam assim, não, essa é minha particularidade. Não, mas tem um propósito nisso. Aliás, quando você falar assim, eu descobri o meu propósito, eu quero saber se primeiro você descobriu o seu familiar. Se não, esquece, tem propósito para você não. Você está equivocado que sua profissão é o seu propósito. Pode se tornar, mas o maior propósito da criação é amai-vos, frutificai-vos, porque através disso você glorifica a Deus, a sua família, o seu casamento. A única coisa que se compara a Cristo com a igreja é o casal, é o casamento. Tanto é que nós estamos nos preparando, palavra de domingo, nós estamos nos preparando para o nosso casamento com Cristo. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então, nós estamos nesse processo. Inclusive, eu posso até trazer alguma coisa aqui.
e é uma reflexão muito importante para nós. Tem alguém que vai se casar aqui? Tem alguém noivo? Está noivo? Mas já tem data? Já? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É para esse ano? É para esse ano? Tem lá atrás também. Aonde mais? Deixa eu ver. Lá de Badalona. Ok, mas eu vou falar com o casal aqui, ó. Presta atenção. Vocês já marcaram a data? Já? Já começou a ver o vestido? Ainda não. Ainda não comprou? Já comprou. Já está com o vestido comprado, preparado. Porque, vamos lá, tem sentido você falar, nós vamos nos casar, aí ela deixa para correr atrás de tudo na última hora, no último instante. Vamos supor que você chegue à data do casamento, você não organizou nada. Como é que você chama você, o noivo? Como é que você chama? José. José. Vamos supor que ela não corre atrás de nada, chega a data. Aí você pergunta para ela, está tudo certo? Ela fala, não, eu nem vi o vestido ainda. Que mensagem que ela está mandando para você? Não tem interesse. Não tem interesse, não é importante para ela. Essa é a mensagem. Mas é para o segundo semestre esse casamento? Esse casamento é para o segundo semestre? Para o final do ano ou não? Mês que vem. Mês que... Tem que estar tudo pronto. Que bênção. Que bênção. Mês que... Deus Já está praticamente tudo pronto? Tudo organizado? Só esperar chegar o dia? Nós, como noiva do Senhor, nós estamos organizando ou estamos deixando para a última hora? Como estão suas vestes? Como estão suas vestes? Como está a casa do Senhor? Porque vestes é isso aqui, ó. Ela não está indo com qualquer vestido. Não, né? Especial. Melhor. Branco. Branquinho. A Bíblia fala das vestes brancas. Estão os dois empolgados, felizes? Ansiosos para o momento, para a data? Então, e nós, como noiva, será que estamos ansiosos? Para bodas do Cordeiro? Aguardando ansiosamente esse momento tão especial? Felizes? Precisamos pensar. E aí volta aqui. Distanciamento. O que é um material nobre? Um casal... eu tenho aqui a palavra para vocês, sexo. Vida íntima. Intimidade. Não privar um ao outro. Isso é muito sério, tá, pessoal? Em geral, é o homem que reclama. Mas hoje eu tive um atendimento pelo telefone que a esposa estava reclamando porque ela precisa. E eu conheço uma mulher que um dia, num atendimento, eu falei assim, mas quantas vezes que você faz com seu marido? Ela, eu quero todos os dias. Então, como o bispo tem falado nas pregações de quarta-feira, aquilo que você valoriza, se valoriza. E tem a escala de valor de cada um. E o próprio Paulo te dá essa instrução. Você não manda no seu corpo. Tudo bem que se ele falar assim para mim, eu quero hoje. Tudo bem, eu não mando meu corpo, mas no dele eu mando. Hoje não. Eu mando no dele, mas brincadeira. Tem que ter um ajuste. Nem aquela coisa que vai sugar do outro, mas também que não vai deixar na carência. Existe uma coisa, mulheres, que a gente tem que entender, que o homem tem necessidade. Então é simples isso. Que o bispo, a gente sempre ensinou isso, né? Quando você vai ficando mais velho, você procura atingir uma qualidade, que aí diminui um pouco a quantidade, e vai de acordo com cada um. Isso tem que ser conversado. Dialogar. É triste ainda que quando eu pergunto para casais, quando a gente faz clínica com um casal, eu falo, você conversa com seu marido? Você conversa com a sua esposa? Claramente, mostra, né, que a gente não pode falar aqui detalhes.
Só dia 10 de junho que nós vamos ter um encontro de casais. É verdade, o próximo é dia 10 de junho, tá? Que aí a gente só deixa entrar casal. Converse. Nós estamos na era do século 21 que tem que conversar. E falar, hoje não dá. Aí o marido vai falar, mas amanhã dá, né? E outra, você sabe o que é interessante? Você sabia que tem homem que acorda tendo a necessidade, e se ele vai trabalhar satisfeito, ele não vai passar o dia pensando nisso, pelo contrário, ele vai ficar produtivo. Então, isso é um ponto que traz edificação. E lembrando que quanto mais há união nesse ponto, mais cúmplice se torna, mais se torna um. Você vai ficar mais parecido ainda com o seu cônjuge, porque vai haver uma ligação muito grande. A intimidade vai aumentando cada vez mais. E um vai ter mais necessidade do outro. Ele vai querer voltar para casa mais cedo. Ele vai te dar mais atenção. Coisas vão vir após isso. Diga comigo, rir. Rir são obras de ouro. Eu e a Liliane, nós temos esse ponto. Nós somos muito divertidos e rimos muito das brincadeiras que fazemos um com o outro. Temos a capacidade de rir. E isso é essencial. Um casal que não consegue rir mais juntos é porque algum problema sério tem. É um problema sério. Esse é um termômetro. Talvez o contrário de rir pode ser mau humor, pode ser crítico, censurador, que vai privando. Vai se fechando. Gente, não fica essas caras não, que senão vocês me... Olha para o seu cônjuge e fala assim, tá ficando séria a conversa aqui. Olha para ele, tá começando a ficar séria a conversa. Se tornou um checklist aqui, né? Você pode olhar, você pode dar um sinalzinho de cabeça, você pode já segurar a mão aí e falar assim, isso para nós, tá vendo? Segura a mão que aí você dá uns tranquinhos e tá dando assim, esse é nosso. Aí, precisamos ajustar isso aí. Ou melhor, faça um compromisso com você, com Deus, com seu marido, com a sua esposa. Não, vamos mudar nisso. A partir de hoje eu não quero mais isso para nós. Orar é material nobre? Sim ou não? Imagina um casal que ora, meu Deus do céu. Imagina um casal que ontem eu estava em oração. Ontem eu estava em oração, eram umas 11 horas da noite, eu estava em oração, eu com os pastores, e eu disse ainda, esposa, coloca a mão sobre a cabeça do seu marido, abençoe ele, diga que ele será uma das grandes autoridades espirituais, eclesiásticas dessa cidade, região, desse país. Profetiza sobre a vida dele. Marido, coloca a mão sobre a cabeça da tua esposa, abençoe, diga, profetiza que ela será uma mulher poderosa, extraordinária, uma mulher cheia de sabedoria, de autoridade. Coloca a mão na cabeça e abençoe. Imagina. Não é poderoso? Se você gastasse mais tempo orando, profetizando e visualizando, você sabia que muitas vezes tem dois tipos de comportamento que eu vejo mulher tendo. Acorda totalmente empolgada, planejando como vai ser a noite, compra as coisas, aí por causa de uma palavra negativa do marido, esquece tudo. Também eu ia fazer, não vou fazer mais nada, né? Aí ela passa só remoendo aquela coisa negativa, remoendo. A gente perde tanto tempo da vida só remoendo o que é negativo. Você sabe o que a gente tem que fazer? Edificar todos esses defeitos, o que te entristece. Dobre o seu joelho no chão e comece a falar, Senhor, meu marido está assim, assim, assim. Mas eu vejo ele como um grande homem de Deus. Eu vejo ele carinhoso, prudente, entre os grandes, um grande empresário, um grande funcionário. Começa a trocar os seus pensamentos. E aquilo que você projetou para a sua noite, você tem que colocar como uma determinação. Ele não merece, mas a Bíblia não fala para pagar o mal com o bem. Eu vou dar o meu melhor, porque eu amo. Porque eu vou assim edificar o meu casamento, eu vou agradar mais a Deus
do que ao diabo. Quando a gente frustra o plano que nós fizemos, quem perde somos nós. Então transforme toda a tua frustração, toda a tua infelicidade em oração. Você vai estar edificando com os materiais certos o seu casamento. Ouro, diga comigo, compreensão e paciência. Ao contrário disso é julgamento e impaciência. São obras de ouro. A outra é de feno, é de madeira. Se tem aí julgamento, impaciência, crítica, não há compreensão. Aí o que acontece? Eu não preciso... Tanto a Bíblia, ela nos ensina que todos nós vamos passar, todas as nossas obras vão passar pelo fogo e também vão passar pelas tempestades. Então, aí eu posso fazer uma pergunta bem simples e objetiva. Uma casa de madeira, de feno, ela suporta uma boa tempestade? Sim ou não? Não suporta. Ela vai cair. Então, nós precisamos pensar assim, ó. Isso aqui eu estou levando para uma área da sua vida, porque você fala assim, talvez você fale assim, eu não consigo, mas você já aprendeu dentro da igreja que se você faz só o que é fácil, você continua fraco. Você vai permanecer uma pessoa fraca. E você tem graça e o favor de Deus para fazer. Você não sai do lugar, porque você só faz o que é fácil. Você procura facilidade. Quando a gente olha para a vida de alguém que tem uma vida bem construída, não adianta olhar para aquilo e achar que aquilo foi do dia para a noite, que não foi. Que foi fácil tudo aquilo, que não foi. Teve investimento ali. Houve investimento pesado. Tempo, esforço, determinação. Então, abre o teu entendimento e coloca, deixa isso entrar. Porque eu estou falando aqui, ó, quero que você... Bispo, o senhor está falando sobre... Não, estou falando aqui, ó. Tudo glorifica a Deus. É o paralelo da sua vida espiritual com a sua vida familiar. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada aí. É como eu disse outro dia. Tem gente que fala assim, ó. Não se mistura. Desculpa, eu vou te provar que não. Porque se você olha para mim aqui no altar, você espera de mim o quê? Um sacerdote, você espera de mim um bom marido, você espera de mim um bom pai, você espera que o que eu prego, eu vivo, o que eu ensino, eu esteja vivendo. Agora, quem disse que é diferente para você do que para mim? Para mim é mais do que para você. Se você soubesse que eu prego aqui, eu virasse aqui para você, ensino sobre família para você, aí você descobre que eu e a minha esposa somos igual gato e cachorro. Eu não respeito a minha esposa, trato ela de forma desrespeitosa, aí você vem me cobrar, eu falava assim, gente, uma coisa é uma coisa, ó, não tem nada a ver com a minha vida, meu casamento, minha vida espiritual, não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Separa as coisas. Você engolir isso, sim ou não? Sim ou não? Não, o meu relacionamento com Deus não tem nada a ver, se eu tenho problema com a minha esposa, não interfere no meu relacionamento com Deus, mas biblicamente não existe isso. A Bíblia diz que como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu nunca vi e de repente eu odeio a quem eu estou vendo estar do meu lado aqui? A Bíblia diz que isso não existe, isso não é possível. Se eu digo que eu amo a Deus, eu não posso odiar uma pessoa. Eu amo o Senhor é tudo na minha vida, mas eu nunca vi Deus. Alguém aqui já viu Deus? Sim ou não? E se você falar que viu, eu vou falar assim, ó, desculpa, você está mentindo. Porque se você tivesse visto Deus, você estava morto. Teu corpo não suporta ver Deus, a glória de Deus. Por isso que seu corpo vai ser transformado. Mas nós amamos Deus mesmo sem ter visto Deus. E agora, como é que eu odeio alguém que eu estou vendo? E principalmente a carne da minha carne. Ou qualquer outra pessoa, mas agora vamos falar aqui do cultivo familiar. Como é que eu odeio quem é carne da minha carne? Perdão, são obras de ouro? Sim ou não? Ira, mágoa, rancor, egoísmo, é tudo feno. E o que vai acontecer? Quando o fogo chegar e for passar suas obras, vai aparecer.
Porque todos nós, sabe o que é? São aqueles testes, aquelas provas que nós somos submetidos. Porque todos nós sabemos que Deus tem um propósito conosco, correto? Sim ou não? Nós vamos ser provados para entrar no caminho do nosso destino. Então, pense comigo aqui. Propósito de José, propósito de Davi, propósito de Moisés. José, antes de Deus empurrou ele para o caminho do destino dele, para o propósito dele. Mas ele passou pelo fogo. Foi vendido como escravo, foi parar na prisão e da prisão saiu para governar. Quando ele foi vendido como escravo, ele podia ter pensado em fugir, ele não fugiu. Quando ele foi para o cárcere, ele poderia ter pensado em fugir do cárcere, mas ele não fugiu, ele permaneceu onde ele estava. E saiu de lá para governar. Por quê? Não fugiu. Diga comigo, porque não fugiu. Quando Davi foi levantado, quando ele foi chamado para próximo de Saul, que era o rei, ele foi chamado aos 17 anos. Aquele homem tentou tirar a vida dele inúmeras vezes. Ele cresceu, aquele homem por inúmeras vezes, perseguiu ele o país inteiro para tentar matar, porque fez dele o seu inimigo. Em nenhum momento nós vemos Davi, mesmo 2 vezes ele tendo a oportunidade, Deus colocando Saul nas mãos dele para tirar a vida de Saul, ele diz que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor, jamais farei isso. Está entendendo o que eu estou tentando te dizer ou não? Sim ou não? Ele poderia matar quem estava querendo matá-lo, e ele não fez, ele confiou em Deus. Ele não fugiu. Ou ele não fez o que talvez alguém que estivesse na carne faria. Então, eu não estou suportando, peraí, ele podia dizer, eu também não estou suportando. O que eu quero mostrar para você? Antes dele subir ao trono, ele passou pela prova de fogo. Será que muita gente não foge da sua? Será que muitas pessoas, quando o desafio vem, não dá mais, não quero mais, não, estou saindo fora. Opa! Você pode pular, mas planta em terreno estranho não floresce. Diga, eu preciso estar aonde Deus me plantou. Porque se você sai de onde Deus te plantou e se planta em outro lugar, você não vai florescer. Olha como é sério isso. É isso que significa isso aqui. Eu preciso estar aonde Deus me plantou, aonde Deus me colocou, aonde é o caminho do meu destino, aonde é o meu propósito. Eu preciso estar ali. Porque eu posso sair, eu posso, como planta, eu saio. Mas se você planta em terra estranha, não é a terra que você deve estar, você não vai florescer. Isso pode ser casamento, isso pode ser profissão, isso pode ser igreja. Não floresce. Então, olha o que diz aqui, os que estão plantados, diga comigo, na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Diga, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Meu Deus. Volta lá agora, deixa eu concluir, volta lá. Preferência, prioridade. São obras de ouro? Espera aí, vem cá. Você é prioridade. Você é a preferência. Ou a preferência é sua. Ao contrário disso, é egoísmo. Eu. Por que casamento acaba? Por causa do eu. Por que relacionamentos acabam? Eu. Sabe o que é eu? Já ouviu a palavra ego? Ego é eu. Ego é eu, sou eu, tudo é para mim, tudo é para mim. Não é para nós, é para mim, sou eu, o que importa sou eu, é a minha vontade. Isso é ego. Eu sei mais, é do meu jeito. Não é só o que é para mim, é do meu jeito, eu não aceito do jeito do outro. E a primeira qualidade de um cristão, qual que é? Servir.
Você sabia que isso é uma das regras de ouro para o casamento? Se você aprender a servir o outro, e separa os dois, tá? Né? Que todo mundo só olha a mulher como a serva, né? Que aí seria empregada. Deus não te deu uma empregada, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido. Mas se você colocar, marido, sirva a sua esposa. Mulher, sirva seu marido. Aí o egoísmo vai embora. E não é do teu jeito. Vocês já escutaram pelo menos uma parte de uma das coisas que Deus trabalhou em mim, que eu tinha que esvaziar de mim. Eu, na minha sabedoria, no meu conhecimento, tinha muita coisa que era do meu jeito, porque eu entendia. E a primeira coisa que você tem que fazer para poder construir, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Coloca o seu cônjuge em primeiro lugar, porque aí Deus vai honrar tudo aquilo. Você acha que Deus tem capacidade, Ele faria para você, que é egoísta, te exaltar? Será que teria lógica Deus abençoar um orgulhoso, um arrogante, um egoísta? Ele vai colocar por cabeça, e a única coisa que se opõe a Deus é o arrogante, é o orgulho. Então não seja, coloca o seu cônjuge em primeiro lugar. Aí você vai começar a acertar, e você está mortificando e morrendo. Para a gente frutificar, às vezes você está na terra certa, no lugar certo, casamento certo, mas você não morreu para si. Para você frutificar, primeiro você tem que morrer para si. Diga comigo, lealdade. Lealdade, fidelidade. O que é o contrário disso? Uma pessoa desleal, infiel. Lealdade, fidelidade. A Bíblia não diz o seguinte: tudo que você plantar, você vai colher? Quem planta fidelidade, colhe o quê? Quem planta lealdade, colhe lealdade. Ao contrário disso, é infidelidade, é traição. Então nós precisamos plantar, são obras de ouro. Não importa se o outro se alguém foi desleal comigo, mas eu vou permanecer leal. Eu vou permanecer leal. São obras de ouro. A casa dele vai cair, a minha não. A vida dele vai desmoronar, a minha não. Satisfação. O que é o contrário de satisfação? Insatisfação. Qual é o contrário de satisfação? Vamos lá. Qual é o contrário de satisfação? Então diga assim, cuidado com a maldita insatisfação. A maldita insatisfação é uma tragédia. Se você perguntar assim, por que Adão e Eva fracassou? Porque tinha tudo, mas não estavam satisfeitos com tudo que tinha. Precisou de algo que não tinha. E o diabo sempre vai trabalhar para mostrar que está te faltando algo que você não precisa. Aonde muitas pessoas têm suas vidas destruídas. Primeiro, nós sempre aprendemos sobre a gratidão, né? Você ser uma pessoa grata, ser satisfeita. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Isso é um problema espiritual, seríssimo. E nada vai preencher. Quer dizer a você que você fala assim, quando eu tiver muito dinheiro isso vai mudar. Não vai. Não vai. Quando eu tiver meu carro, não, você acostuma rapidinho. Quando eu tiver minha casa, não, mentira, porque é um problema interno. Existe uma insatisfação que nada preenche. Por quê? Está faltando Deus no lugar dele. Quando existe a gratidão, quando existe a satisfação, eu sou grato. Não sou conformado, mas sou grato, extremamente grato. Grato a Deus por tudo que Deus tem feito, porque o segredo para você ir para o nível superior é ser grato no nível que você está. E vamos pensar aqui, nós estamos falando, primeiro, eu preciso ser grato a Deus por tudo, por todo o bem, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, tudo que Ele tem me abençoado, me presenteado. Eu sou grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Eu sou grato a Deus, eu agradeço, eu me pego o tempo todo, se eu estou dirigindo,
eu estou agradecendo. Senhor, obrigado, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa. Hoje eu vi um casal, hoje eu estava respondendo uma mensagem de um casal que por conta de vida financeira falou de largar. Eu pensei comigo, né? Falei, como é bom a gente passar pelos testes, né? Porque eu já passei por situações financeiras muito difíceis e a questão financeira nunca foi, nenhum momento na vida, Deus é testemunha disso, que nós, algum momento nós falamos de nos separar por conta de questões financeiras ou qualquer outro problema. Sabe por quê? Não é assim que a gente resolve o problema. Porque problema financeiro você acha que você vai ter uma vez só na vida? Problema você acha que você vai passar uma única vez por alguns problemas, nunca mais você vai passar? Não. E uma aliança que foi feita entre nós, espera aí, eu não quero, nós precisamos nos ajustar. Eu me lembrei, eu gosto de lembrar disso, eu falo sempre sobre isso, né? Mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm. No meu momento de dificuldade, na minha ignorância espiritual, na minha cegueira, de um tratamento de Deus comigo, porque eu era duro de coração, e Deus estava tratando comigo, a Liliane foi um dos instrumentos para poder me ajudar a superar o momento que eu estava vivendo. E de que forma? Trazendo palavras que me fortaleciam e não me jogava para baixo. Então ela me apoiava, ela dizia que nós iríamos vencer, que eu iria vencer, que eu ia construir tudo que eu sonhava, que nós teríamos um futuro, e aquilo entrava dentro de mim de uma forma muito forte, gritava dentro de mim. As palavras dela gritavam dentro de mim, e me soava, lá dentro gritava inclusive a gratidão da qual eu não me esqueço até hoje. Viu? Eu carrego isso comigo, porque lá atrás, eu me lembro um dia que eu falei para mim mesmo, eu falei, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, e amanhã quando eu vencer, eu não tenho direito de me esquecer, no momento mais difícil ela estava do meu lado e me apoiou, e eu carrego isso comigo até hoje. E engraçado que... mas o meu marido não é como o senhor. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. É possível. E ali está apoiar e cobrança. E eu gostaria de falar uma coisa, não preciso me justificar, mas eu falei com uma mulher há uns 10 dias, e ela olhou assim para mim, tocou até no meu rosto, nem sei se está aqui. Mas você é perfeita. Eu não tenho vindo no culto de quarta porque você é perfeita. Eu não sou como você. E vou falar uma coisa para vocês, que eu já falei de altar aqui. Não sou perfeita. Nem eu sou perfeito. Não existe. As pessoas que caminharam aqui na terra, vamos falar que teve um só, 2 que foram arrebatados. Se eu fosse perfeita, talvez Deus até teria me arrebatado. Mas eu não tenho nem intenção de mostrar essa perfeição. Mas existem algumas coisas que eu falo não com orgulho, porque ninguém tem capacidade de fazer nada nessa terra sem a ajuda do Espírito Santo, sem a graça, sem o favor, ninguém. Mas eu aprendi a colocar a palavra em prática. E quando eu errava, eu dormia, acordava e fazia de novo. Teve erros que eu não cometi. E eu falo com muito orgulho. Foram 2. Nunca respondi para o meu pai e para minha mãe. Nunca. Inclusive, antes de casar, veja se é bom filho e se é boa filha, viu? Observe e veja se é bom filho e se é boa filha. Se não for, e o segredo, dá mais um tempo. Tá, que a palavra está gravada no meu coração. Que isso é sério, viu? Isso é sério. Eu não estou brincando com eles, não. Estou falando sério. Estou falando sério. Quem não é bom filho não vai ser bom marido nem boa esposa. Porque uma pessoa que não honra os pais não vai honrar marido nem esposa. Isso é sério demais. Nunca ignore isso. Nunca ignore. É possível mudar? Muito. Eu acredito.
Eu acredito na mudança, mas a gente não pode ignorar os sinais. Então vamos trabalhar isso agora. Vamos trabalhar, vamos ajustar tudo que precisa ser ajustado. Porque, para pensar. Vamos pensar aqui, uma pessoa que não honra seu pai, não honra sua mãe, vai honrar quem? Não honra ninguém. Então, ainda que eles não sejam os melhores pais do mundo, mas eu como cristão, eu vou honrá-lo. Eu como cristão vou fazer a minha parte, porque é o que a Bíblia me ensina. A Bíblia, não, como a Liliane disse, eu não vou fazer o bem somente a quem me fez bem. Não é verdade? E vou falar mais, sirva para vocês. Eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo, porque eu jamais quero entristecer meu pai, magoar meu pai, porque eu amo meu pai. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai. Nem sempre foi assim. Mas como que eu vou poder cobrar do meu pai alguma coisa se tudo que aconteceu me empurrou, me deu condições de eu ser quem eu sou? Eu melhorei, eu cresci, eu evoluí, eu amadureci. Se eu tivesse feito escolhas erradas, a culpa também não era do meu pai, é minha. Mas eu escolhi fazer as escolhas certas. Então, eu não posso jamais, como tem muita gente que diz, eu sou isso porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe foi assim. Não, porque você escolheu ser assim. Seja responsável. Assuma a responsabilidade. Eu olho para tudo aquilo, eu amo meu pai. O meu pai, tudo os erros e os acertos dele só serviram para me impulsionar para o meu destino. Eu cresci, eu amadureci, eu melhorei. Está entendendo ou não? Inclusive, se talvez eu tivesse sido criado numa vida muito perfeitinha, talvez eu não sei, talvez eu não fosse quem eu sou. Eu cresci com isso, eu amadureci com isso, eu aprendi a ser marido com isso, eu aprendi a ser pai com isso. Quem está entendendo, por favor? Não, nós precisamos dar um novo significado às situações. Talvez se eu não tivesse encontrado Cristo, eu tivesse feito muita besteira na vida, sim. Mas a partir do momento que a gente teve um encontro com Cristo, nos tornamos cristãos, recebemos o Espírito de Deus, vou continuar sendo o mesmo? Eu vou continuar agindo na carne? Apoiar. Apoiar são obras de ouro? Sim ou não? Apoie. Apoie. A gente sempre tem uma coisa que a gente fala muito, nós vivemos os sonhos um do outro. É sonho da Liliane, vou apoiá-la nos sonhos dela. É meus sonhos, ela me apoia nos meus sonhos. Nós vivemos o sonho um do outro e os nossos sonhos juntos. Isso só nos fortalece, nos ajuda a crescer. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se esse barco afundar, só afunda um? Ou afunda os dois? Nós estamos no mesmo barco. Quando a Liliane fala comigo, eu preciso parar e ouvir, dar atenção ao que ela está falando, porque ela está no mesmo barco que eu. Então eu sei que o que ela está falando não é para o meu mal, ainda que naquele momento eu não entenda muito, mas eu preciso parar e entender. O que é que ela está falando? Eu gosto de ouvir, porque eu melhoro com isso. Eu quero crescer, eu quero melhorar, quero ser aprovado por Deus. Confiança, são obras que vai gerando uma vida, um relacionamento, à prova de fogo. Os testes vão vir. Quantos testes nós já passamos na vida, meu Deus do céu? Mas nós estamos lá naquele texto bíblico de Mateus 7:24. A tempestade veio e nem abalou. A tempestade que vem abala facilmente a vida de muitos, nem abala. Está escrito isso lá, correu o vento, soprou o vento, correu a tempestade e deu contra aquela casa e não abalou. Por quê? Estava edificada edificada na rocha e construída com materiais nobres. Edificada na rocha e construída com materiais nobres. Imagina o valor disso e a segurança disso. Como é que vai cair? Então, a rocha é Cristo. Nós cavamos fundo. Nós aprendemos com Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo.
Nós temos o fruto do Espírito, alicerce. E agora? Qual é o material que eu vou usar? Nós estamos na construção de uma vida. Verdade. Verdade é material nobre? Sim ou não? Sim ou não? Verdade, 100% verdade. Ó, primeiro, tem mentirinha? Tem meia mentira? Tem meia mentira, gente? Meia mentira? Não, foi só uma meia mentira. Não tem esse termômetro, tem mentira. Será que todo mundo tem liberdade de contar a verdade para o seu cônjuge? Será que não tem gente aqui escondendo alguma coisa, algum negócio, ou fez alguma coisa, ou faz escondido? Será que esse é o caminho de realmente você estar edificando o seu lar? E lembrando, ou falando, explicando, se seu cônjuge não te conta tudo, claro que às vezes é culpa dele, mas às vezes é culpa sua. Eu passei anos da minha vida com medo do bispo. Eu não mentia para ele, mas para eu contar as coisas para ele, ou eu deixava a situação aparecer, ou eu tinha que saber que ia vir uma bronca depois. Porque tinha medo da minha reação. Exatamente. E muitas esposas, às vezes, não... uma coisa está elencada à outra. A pessoa que não apoia, não transfere confiança. Que automaticamente não tem confiança, começa a não falar a verdade. Que aí não tem a tolerância. Você vê que acaba um abismo puxou outro abismo. Por isso que eu tenho que construir. Não adianta falar assim, não, o alicerce está na rocha, Jesus. Mas os demais materiais, você faz uma casa em condomínio fechado, com os melhores tijolos, o melhor alicerce, e na hora do acabamento você vai colocar de terceira? Quando você tem que fazer uma construção, você quer de primeira. Você não vai do início ao fim, até a tinta você vai querer melhor? E não adianta botar torneira de ouro se o alicerce é só na terra. Vai perder tudo depois também. Então, às vezes, o seu cônjuge não está dando o melhor, porque está tendo que ter ajuste dos dois lados. Agora, se o seu foco é ter o melhor casamento, para ter a melhor vida, você tem que reaver todas as suas obras. Mas depende só de mim? Aqui, se você estiver sozinho, sem seu cônjuge, você pode ter certeza que Deus e você, a maioria, tudo vai mudar. Porque a Bíblia fala que é necessário um. Mas aqui, se estão os dois, se o casal está aqui dentro da igreja, tem a maturidade de sentar e tenta lembrar, ou assiste de novo o culto, e fala, o que a gente tem que mudar? O que eu posso melhorar? Aí amanhã você faz certinho, depois de amanhã não fez. Mas volta e lembra do compromisso que você fez e aquilo que você quer para a sua vida. Porque as consequências, o fruto de uma vida boa, bem alicerçada, virá. Porque é aquilo que o bispo falou, nós passamos inúmeras situações. Mas ele cortou meu raciocínio. Que uma das coisas que eu falei que eram duas, né? Uma, nunca respondi para meu pai e para minha mãe. A outra, eu nunca cobrei ele de nada. Morei no chão, morei de favor, não tinha carro, fiquei anos, às vezes, sem comprar um batom para mim. Eu lembro quando a gente tinha objetivo, eu lembro que eu fiquei anos sem comprar uma roupa nova e eu ganhava. E outra coisa, mulher... Hoje eu compenso tudo. Não, mesmo que não fizesse. A minha alegria não está nisso. Não que eu não gosto, eu gosto. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu ainda carrego comigo. Que eu quero ser a esposa... Mas eu dou porque eu gosto. Melhor ver bonitinha, né? É igual o rapaz... Não é um rapaz não, foi um pastor. O pastor se casou, esposa sempre arrumada, sempre produzida, bem penteadinha, maquiadinha, sempre vindo, né, vendo, convivendo com aquela imagem bonita. Aí casou, e aí a primeira noite a mulher já resolve levantar de manhã e
Ele olhou, ele tomou um susto, mas ele não queria ofender. Aí ele virou assim, com toda a delicadeza, ele tinha um sotaquezinho meio. Aí ele falou assim, você penteadinha fica mais bonitinha. Que assustou, mas falou com jeitinho, né? Falou, deu um toquezinho aí, fica mais, fica mais bonitinho. É que nem o rolãozinho, né? Que eu lembrei ontem conversando com uma pessoa, né? Para não falar, né, do cheiro, mas um rolãozinho aí vai bem, então conta, né? Para eles, velho. Não, quem sabe já a história sabe do rolãozinho ou não? Sim ou não? Não sabe? Um dia ela chegou perto de mim, estava com um CC, eu falei, caramba. Nossa, tão bonitinha a menina. Tão bonitinha a menina, como é que eu falo agora, gente? E aí, na época, lembra do Rolon ou não? O Rolon é aquele desodorantezinho que tem a bolinha na ponta lá, né? Aí eu cheguei para ela e falei... Eu acho que você perguntou para mim, você usa Rolon? Rolonzinho é bom. O Rolon é ótimo, viu? Faça rolãozinho que vai ficar legal. Mas presta atenção, né? Não me justificando, mas quando você está nervosa, não sei se vocês sabem, você transpira de forma diferente e os hormônios alteram. Isso pode alterar, porque eu tinha passado desodorante. Mas algo foi maior, né? E eu estava tensa, viu? Eu acho que você sentiu isso no primeiro ou no segundo encontro. Não, eu acho que chegou perto de mim, a adrenalina subiu, né? E transbordou. Não segura, a adrenalina subiu. Não, ele não era convertido, né? Então, se o feromônio tivesse ali, né, exalando, talvez ele não teria me respeitado. Então, acho que Deus permitiu e falou, não vou chegar muito perto, não. Mas eu, para não ofender, cheguei e falei, você usa rolãozinho? Né? Eu uso, é ótimo, tá? Porque, eu vou falar assim, você está com CC, meu Deus. Mas também serviu, né? Nunca mais, você viu? Eu falei com amor, nunca mais esqueceu. Aí virou motivo de graça, né? Hoje vira piada, a gente ri do rolãozinho. Verdade, casal, sempre a verdade. Fale a verdade, dê a liberdade para... A vida é tão pesada e se torna tão mais leve quando você não tem o que esconder. Sempre, a coisa mais gostosa que tem, não tem nada escondido, é tudo transparente. Então, a gente sabe da vida um do outro, sabe de tudo, tomamos decisões juntos, não tem nada a esconder. Se tem alguma situação, vamos conversar, vamos ajustar e tudo com equilíbrio. Se torna muito mais leve, né? O relacionamento gostoso, de paz. É aquela frase, né? Não faz do problema um problema. Às vezes tem um problema e a gente vai fazer do problema um problema, e não precisa fazer. E do problema, traga a solução, ore pela solução. Vamos lá. O mais importante. Tolerante, ou tolerância, ao contrário, é intolerância e também, logo abaixo, ciúmes. Quem que é intolerante ou tolerante aqui, hein? Geralmente no casal... Sempre tem... Não precisa falar não, faz assim. Não, geralmente tem um que é mais intolerante, gente. E o intolerante acaba incomodando o que é tolerante. Mas eu falo o seguinte, que geralmente o tolerante tem que ser, né? Tem que ser o que vai equilibrar a balança. Porque sempre tem um passivo e um ativo, sempre tem um que vai mais e outro que fica menos. Então, com amor, com carinho, com jeitinho, você pode equilibrar aqui que ele é intolerante. Falar, calma, não, e tudo com muito amor, sabe? É desse jeito, sim, né? No trânsito, para ultrapassar. Deus testa a gente. Ó, estou entregando o bispo aqui. Lembrando que quando você é muito intolerante no trânsito, sabia que é ali que você vai ser mais testado? Quem é intolerante? Mas é verdade, ó, tem um monte de gente balançando a cabeça. Você é mais testado naquilo que você é mais sensível, para não falar mais fraco. Aí no trânsito começa a exercer o fruto do Espírito, né? É engraçado que o bispo fala assim para mim quando a gente viaja, né? Que ele tem um pezinho mais pesado.
Então, inclusive a última viagem a gente tinha horário para chegar, mas tá certo, porque se for eu vou bem mais devagar. Então, mas aí o equilíbrio, você vê um de mais, outro de menos, aí dá o equilíbrio certo. Mas aí vem sem brigar, sem ofender, sem bater, sem reagir mal, gente. Os problemas vêm, existem diferenças, mas com amor, com sabedoria. Calma, vai devagar. Não, aí você vai segurando, freando aqui, né? Aí Deus traz uma situação e clareia a mente. Você vê que não existe perfeição, mas existe sabedoria, existe amor. Eu não quero ofender. E eu não vou mudar o jeito dele. Eu também não quero mudar. Será que não foi assim que eu amei ele? Que eu amo ele? Com o jeito dele ser? Mas conduzir a vida, que nem ele falou. Estamos no mesmo barco. Se eu chutar o balde, né, vai afundar. Será que é só ele que vai afundar? Vai afundar os dois. Então é na sabedoria. É que as palavras corretas, com o jeito certo, você vai edificar e você vai ter o melhor do seu casamento, o melhor do seu esposo. Amém? O meu povo cometeu 2 crimes. Eu não sou esse no trânsito não, viu gente? Não sabe o que acontece na viagem? Não, mas por que a gente precisa orar mesmo? São... Sabe por que a gente precisa orar? Não sei, já deve ter acontecido com muita gente. Às vezes você está vendo na rodovia, por isso que precisa orar o tempo todo. Quem já teve a experiência, daqui para São Paulo acontece isso direto. Você está vindo e se você estiver um pouco mais rápido, tem carro, caminhão, que ele simplesmente não dá sinal. Ele espera você chegar pertinho e ele entra. Ele não quer saber quem está atrás. Então, se você for uma pessoa um pouco mais tensa, mais nervosa, ou você vai sair da pista, ou você vai encher a traseira. Então, dependendo das loucuras, realmente, então ali você tem que exercer. Eu já falei para ela muitas vezes, eu falei, olha, veja o que essa pessoa fez aqui. Ó. Não, você sofreu acidente por conta de uma imprudência. Por conta de uma situação dessa. Então, aí fala assim, ó, a gente entende por que outros fazem loucura. Porque isso aqui ó, é quase um homicídio. O que ele fez agora é um homicídio. Né? Então, você tem que exercer o fruto do Espírito. Não, mas então só liberar palavras, abençoado. Não, mas então só corrigindo. Tem muita gente errada na frente. Entendeu? Principalmente dentro da cidade. Mas a gente tem que ter paciência. Entendeu? Não estou falando não tem que aquela história errado. que a gente fala assim, que a gente tem que dirigir para a gente e para os outros? De vez em quando você não dirige para você e para da frente, para de trás, não é assim? Hoje mesmo eu estava vindo aqui, eu falei assim para a Liliane, ó, presta atenção, não está vendo nem o que vai fazer, simplesmente me fechou. Não viu nem o que aconteceu, não viu nem o risco do perigo. Simplesmente estava aqui, fez assim, eu estava do lado, eu fui só segurando devagarzinho, não viu nem o perigo que correu. Então, você tem que dirigir para você e tem que dirigir para os outros, certo? Sim ou não? Então, agora vamos para a fé. Você tem que ter fé para você e fé para os outros. Você tem que ter paciência para você e paciência para os outros. Você tem que ter vigilância para você e vigilância também para os outros. Porque senão, está aí a tragédia. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro crime, diga comigo, eles me abandonaram. Abandonar o Senhor é um crime. Ah, não, eu não abandonei. Abandonei no coração, abandonei no espírito, estou distante. Eu posso até estar na igreja e ter abandonado. Abandonaram a mim, fonte de água viva. E, qual é o próximo? Cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Cuidado, nós podemos cavar assim como nós podemos ser a planta em terra estranha que não floresce. Você sai de onde você foi plantado e você se planta em outro lugar, você não vai florescer. Você cava uma cisterna que pode ser muitas coisas, por isso que o tempo todo nós estamos em oração.
tempo todo apresentando a vida. É literalmente uma vida de oração. Senhor, esse é o meu projeto, essa é a minha ideia. Senhor, isso é o que eu desejo fazer. Senhor, mas eu quero colocar diante do Senhor. Eu quero apresentar ao Senhor, eu quero consagrar ao Senhor. Se não for, não deixa. Se não for, não permite. Se não for, meu Pai, ó meu Deus, eu estou completamente em paz. Está nas tuas mãos. Eu quero paz, eu quero bênção. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que não gosta da correção, não é? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos supor que você sai na rodovia aqui, você está de ideia, sei lá, você está de ideia ir para São Paulo. E você põe lá no Waze, você coloca lá e aí de repente ele fala que você está na direção errada. Você vai achar ruim? Sim ou não? Você preferiria que ele ficasse calado? Prestou atenção na conversa ou não? Ele vai recalcular a rota. Então vamos lá. Se ele não se manifesta, ele se cala, ele não fala nada, e você vai longe demais na direção errada. Ainda que ele estivesse lá e falava assim: você foi burro, você perdeu a entrada. Você vai ficar chateado com ele? Sim ou não? Hã? Então ele devia ficar calado? Então ele devia ficar calado e deixar você na direção errada? Mas é o jeito que falou, né? Então, tem coisas, nem sempre aquilo que a gente ouve fala assim: você está errado, você está na direção errada. Isso pode ser bênção para você. Não receba como mal. Porque quanto mais você for na direção errada, mais longe você vai, mais difícil voltar. E bispo? É mais energia, é mais desgaste, é mais tempo. Vamos lá, vamos nesse exemplo aqui. É muito mais tempo para retornar, é muito mais gasto, porque daqui para São Paulo, se você for muito longe errado, e você ia para outra direção, é mais pedágio, é mais combustível, é mais tudo. Então é melhor você saber antes, não é? Então aprenda a ver as palavras, as correções, tanto as palavras, as correções que o Senhor vem através da palavra, dando a você, está errado, você está errando nisso, essa não é a direção que eu tenho para você, faça a conversão, aí você não vai chegar a lugar nenhum, faça a conversão, muda de direção, porque se você continuar nessa direção, não vai florescer, não vai. Você quer florescer, você quer uma cisterna que retém água, porque se você for uma cisterna, você pode cavar muita coisa, você pode fazer. Posso falar com você com muita sinceridade? Quanta gente hoje está num problema sério, numa fria, porque cavou sua própria cisterna, não perguntou para Deus, não orou, não consagrou, simplesmente foi lá e cavou, agora está vazando para tudo quanto é lado, só dando dor de cabeça. Fez do seu próprio jeito, né? Palavra de segunda-feira: Deus quer estar envolvido em tudo na sua vida. Tudo, todas as áreas da sua vida. Não, isso não é relevante para Deus. Tudo é relevante para o Senhor, porque você foi criado com um propósito. A tua vida foi criada com um propósito. Tudo na sua vida tem propósito. Seu financeiro tem propósito. Sua vida familiar tem propósito. Tudo tem propósito. Ou glorifica ou não a Deus. E se não glorifica a Deus, então por que Deus vai continuar derramando sobre a tua vida se tua vida não glorifica Ele? Quantas pessoas são alcançadas através da nossa história, do nosso testemunho? Quantos são abençoados através de nós? Não é verdade? Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isso é muito sério. Eu queria tocar no assunto que, para a gente não esquecer, que já está avançado o horário, e tem a ver com o cultivo familiar. E mais do que nunca nós temos que orar
orar para que as famílias sejam fortalecidas. O casal é a base da família. Quando o casal está bem, preste atenção nisso. As demais coisas vão se ajustando. Eu tenho falado bastante, e o bispo já, inclusive, entendeu isso. O ministério dele é abençoado. Não estou falando de perfeição, tá, gente? Porque ele é um bom marido e um bom pai. E os filhos precisam de pais ajustados em todas as áreas. Precisam. A gente está num tempo que o diabo não dorme. Ele vem trabalhando de mansinho. E fique em paz, você pode dormir, porque Deus dá ao justo, aos justos, enquanto dorme. Se você está dormindo um sono negligente, não está na qualidade justa, então por isso que está faltando a sua vida. Mas por que eu estou falando isso? Se você está jejuando, jejue mais. Se você está orando, ore mais ainda. Nós estamos na 24 horas de oração. Após o culto vai ter oração Pais e filhos. De pais e filhos com a pastora Catarine, mas vai estar as outras pastoras também aqui na frente. O que acontece com a negligência de pais? Que de vez em quando eu atendo mães falando que eu não estou conseguindo edificar o lar, porque a pessoa desperta depois que o filho se perdeu. A gente não está falando de construção hoje, de família, de casamento, de filhos. É lá do dia que nasce. Quando você vai deixar seus filhos? Na hora que casar, você descansa um pouco, porque assumiu um certo grau de maturidade. Mas você ainda é o ancião da família. E a sabedoria está com quem? Com os anciões. Aliás, eu gostaria que tivesse, né? Porque o próprio passagem de Jó, ele tinha 3 amigos. E um que estava na conversa era o mais novo. E ele teve que ensinar para os 4. Que às vezes tem alguns filhos tendo que ensinar para pais. Mas assuma a posição onde você foi plantado. Se você está plantado como pai e mãe, assuma essa posição. Porque se nós contagiarmos os nossos filhos com a nossa fé, eles vão contagiar outros na escola. Eu lembro quando eu fui chamado pela diretora da escola, quando a Bruna tinha uns 3 anos de idade, que ela queria uma coisa, ela pegou o brinquedo e bateu na criança, e o brinquedo era da criança. E eu falei, claro que eu vou corrigir. Mas assim, ela elogiou a Bruna, porque ela falou que ela tinha espírito de líder, porque todo dia ela pegava o microfone, colocava as crianças sentadas no banco e fazia cantar o hino da igreja. Por que será? Porque estava ouvindo aqui. Agora você tem que ser influência dentro da sua família, para os seus filhos e na sociedade. Praticando a fé. Não é você ensinar o caminho, faça o que eu não faço. Não seja um fariseu, não seja um hipócrita. Mostre. Sabe, eu escutei há poucos dias uma pessoa falando dos pais de outro, que escuta eles orarem no quarto, os 2 orando. Sabe, em vez do filho ver você brigando, mas ver você orando. Ensine, molde o caráter do seu filho no temor do tremor. E tudo que você faz, você tem que completar coração. Impõe as mãos todos os dias. E vamos clamar, não só pelos nossos filhos, mas pelas crianças, para não se perderem. É igual hoje, posso fazer uma observação hoje? Tem clamor dos pais pelos filhos. Cadê os pais? Está pouco se importando. Não dá uma estrutura adequada e depois a sedução vem. O assédio está lá fora. E aí, nós vamos reclamar do que depois? E, bispo, deixa eu só concluir. Você vai falar assim, não, mas as crianças têm medo de Satanás, demônio. A coisa mais triste que eu vi esses dias, sabe como eles estão ensinando em relação ao diabo?
que ele era um anjo de luz. Ele foi expulso. Mas ele tinha um papel importante junto a Deus. Então ele ainda faz coisa boa. Ele faz coisa ruim, mas ele também faz coisa boa. Tem gente servindo ao diabo consciente. E não estão sendo enganados, não. Mas para começar a pregar o diabo, eles entram dessa maneira. Aí você vai falar, como pode? Pode. Por quê? Num solo que não tem nada, vai sentar qualquer coisa. Por isso que a cultura do reino tem que ser forte. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso. A gente tem que parar desse egoísmo, pensar só na gente. Se você não quer mudar por você, mude pelos filhos, mude por amor ao Senhor, porque o evangelho precisa ser propagado. As boas novas têm que ser pregado, porque o reino está próximo. Mas ele começa aqui na sua vida. Jesus vai vir arrebatar a igreja. E a voz dele está aqui, ó. É a nossa voz. Somos nós que pregamos o evangelho, através das nossas boas obras. Mas evangelize primeiro o seu lar. Seja o cabeça tem que ser, seja a coluna que você tem que ser dentro do lar. Baseie-se a sua vida em oração, no verdadeiro evangelho. Não cabe às suas próprias cisternas. Não faça do seu jeito. Ah, não é bem assim. Ah, mas eu penso assim. Eu não penso assim. O meu pensamento é o pensamento de Deus. Quem me guia é a palavra. Inclusive o Senhor fala sobre isso. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os seus caminhos, declara o Senhor. Diga comigo, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém. Olha o que Deus tem para nós. Por isso que minha mente tem que se alinhar com a mente do Senhor. Fique em pé, por gentileza. Por isso que nós precisamos, querido, estar num lugar que ensina a disciplina com Deus, reverenciar o Senhor, ser dependente dEle. Lugar onde nós somos ensinados sobre o fortalecimento espiritual através da palavra, que nos leva a olhar somente para Deus e não para o homem. Diz assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, diga comigo, será inútil trabalhar na construção. Não, tem muita gente construindo, mas inutilmente. Ele não vai dizer que você não constrói. Você pode construir. Mas se não for o construtor, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não, se o Senhor não guardar, não adianta, tudo que você fizer vai ser em vão. Não tem proteção. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Quanta gente está cansada. Tem gente que não é falta de levantar cedo. Levanta cedo, vai dormir tarde, mas tudo inútil. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Diga comigo, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. A Liliane estava falando, cuidado, com 2 elefantes briga quem sente é a grama. Seus filhos são sua grama. Quando vocês brigam, a grama é massacrada, é pisoteada, danificada, devastada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre
o seu galardão. Feche os seus olhos, por gentileza. Primeira coisa, se você quer uma casa edificada, então o Senhor tem que ser o construtor dessa casa. Se você quer parar de fazer coisas inutilmente, deixar de levantar cedo e dormir tarde, e não ver o resultado, o Senhor tem que ser o construtor dessa casa. Ele tem que ser o alicerce da sua vida. E você precisa parar a partir de hoje e ver quais são os materiais que você está usando na construção da sua vida. Se você estiver usando materiais que não vão suportar, não tem nobreza nele, não é nobre, não tem nobreza nenhuma, para, reveja e faça um investimento diferente. Invista. Começando pelo alicerce, a sua vida espiritual. Cava fundo. Calcula. Porque, como o Espírito Santo falou conosco nesse domingo, precisa calcular bem as suas ações. Precisa calcular bem as suas escolhas. Porque quando nós não calculamos, vai ter um preço depois. Então é melhor que seja tudo calculado. Busque a Deus. Peça a direção de Deus. Invista no teu relacionamento com Deus. E peça a Deus que te ajude a construir uma vida edificada na rocha. Peça a Deus que te ajude a construir um casamento, uma família edificada na rocha. Sabe aquela estrutura de vida tão bem construída que nem tempestade nem fogo tem o poder de destruição? Não abala? Vem as tempestades, nem abala, porque está na rocha. Agora, as provas de fogo, quero que você saiba que todos nós vamos passar pelos nossos testes. E aí, qual o material que eu usei? Qual material? Qual material você está usando? Coisas resistentes, nobres, tem um preço. Uma vida bem construída tem um preço. Não é verdade? Se você quer algo sólido, você tem que pagar o preço certo. Tudo tem um preço. Ore a Deus pela tua casa, ore a Deus pela tua família. Ore a Deus e peça a Deus. Nós vamos orar com vocês, mas peça a Deus: Senhor, se não for o Senhor construtor, eu não quero fazer mais nada inútil. Você já cavou muitas cisternas rachadas. Sabe aquela que a hora que foi derramado a água, vazou tudo? Sabe o que significa cisterna rachada? Ainda que Deus mande, não para na tua mão, porque está rachado. Ainda que Deus te abençoe, você não vai conseguir reter, porque está rachado, vaza. Está vazando o tempo todo. Ou seja, você não para de ser roubado. Então está na hora de construir uma vida sólida, cisternas que retêm, uma vida edificada na rocha, um casamento edificado na rocha. Está na hora de usar os materiais mais nobres, materiais que realmente vai agregar valor à sua vida, à sua família, ao seu casamento. Fala com Deus: eu quero isso, Senhor, eu não quero fazer mais nada inutilmente na minha vida. Cada ano que você empurra com a barriga são anos que não volta. Você podia estar lá na frente.
Cada ano que você trata de qualquer maneira, são anos que não voltam. Você está envelhecendo, os anos estão passando. E aí? E aí? Vai esperar o tempo passar, a velhice chegar, para falar: eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sido diferente, eu poderia ter agido diferente? Não, você tem o hoje, você tem o agora para tomar decisões importantes. Tomar decisões em Deus, pelo Espírito Santo. Eu quero isso, eu quero construir uma vida poderosa, eu quero construir uma vida vitoriosa, eu quero ser o marido que Deus me criou para ser, eu quero ser a esposa que Deus me criou para ser, eu quero ser o homem que Deus me criou para ser, eu quero ser o pai que Deus me criou para ser, eu quero que a minha vida glorifique o Senhor, eu quero ser o profissional que Deus me criou para ser, eu quero ser o empresário que Deus me criou para ser, eu quero que a minha vida seja um testemunho do Senhor, eu quero que as pessoas olhem e vejam o Senhor na minha vida, eu quero que as pessoas olhem e vejam o Senhor no meu casamento, na minha família, eu quero que as pessoas olhem e vejam quem eu sou olhando para minha casa, olhando para minha família. Deixa as pessoas olharem, porque você fala através do teu testemunho, você prega através do teu testemunho, você prega através do teu casamento, você prega através da tua família, você prega o tempo todo, você testemunha o tempo todo. Enquanto as nossas vontades, desejos, sentimentos prevalecerem, nós não seremos pessoas realizadas, nós não teremos paz, nós não vamos atingir o que poderíamos atingir. Deus não poderá confiar coisas maiores em nossas mãos, porque ainda prevalece as nossas vontades, prevalece o nosso orgulho, o nosso eu, o ego. Não, nós precisamos prestar atenção ao que a palavra diz, e a palavra está falando hoje profundamente. Em nome do Senhor Jesus, coloque isso dentro de você. Se Deus te plantou num lugar, você vai dar fruto nesse lugar. Se Ele quiser te plantar em outro lugar, Ele vai te plantar, Ele vai fazer. Mas da onde Ele te plantou, não saia você por conta. Em nome de Jesus. Cuidado. Cada projeto, consagra, busca direção. Não cava suas próprias cisternas, porque elas nunca terão as bênçãos. Pare de construir construções inúteis. Para consagrar a tua vida a Deus. Eu não quero fazer mais nada inútil, Senhor. Dê crédito à palavra, para de ignorar a palavra, porque quanto mais você ignorar a palavra, mais você será ignorado, e os resultados não vão aparecer. Porque tudo que está escrito é a verdade para a nossa vida. Só quem pode dar segurança para a nossa vida é Deus. Só quem pode dar a vida que você sonha é Deus. Uma vida poderosa, uma vida gloriosa. Muito poucos estão dispostos a pagar o preço necessário para agradar e submeter a Deus, ouvir a sua voz, cumprir o seu chamado. Deus tem um chamado com você. Deus tem um chamado com a tua família. Deus tem um chamado para vocês. O Espírito Santo está dando muitas respostas e direções precisas. Visão clara aqui neste culto, viu? O Espírito Santo está dando visão clara, muito clara do que fazer. Você recebeu de Deus condições para se colocar na direção certa na sua vida. Então diga: eu quero isso e eu vou me colocar nessa direção, porque eu quero construir uma vida que te glorifica, Senhor. Eu quero construir uma vida que glorifica o teu nome, Senhor. Fala para Deus que você quer ser uma nova criatura. Pede para Ele te revelar aquilo que você está errando. E deseje ser igual a Cristo, que você quer glorificar na posição que Deus te plantou. Se você é esposa, filho, marido, empresário, funcionário, fala para o Senhor que você não quer ser a mesma pessoa. Deixa que o Espírito Santo te encha, te mostre as atitudes. Ele te deu dons, Ele tem falado ao teu coração, mas fale a Ele que você não quer mais ser a mesma pessoa.
Entregue o teu coração, a tua mente, os teus caminhos, o teu casamento, a tua família nas mãos do Senhor. E fala que você quer que a partir de hoje, que não vai ser mais do teu jeito, mas do jeito que agrada a Ele. Deixe Ele ajustar a rota do seu caminho. Mude de palavras, mude de comportamento. Fala para Ele que você quer ser luz, que você quer ser a melhor pessoa, que você quer brilhar, que você quer frutificar. Sabe o que Deus quer que você entenda hoje? Que você, do teu jeito, da sua maneira, vai continuar batendo em ferro frio. Mas se você entender, se você for cheia desse Espírito Santo, aonde você foi plantado, você vai frutificar, você vai crescer, você vai dar frutos e abundância. É dia de dar o basta. Chega de agir na força do seu braço. Dobre os joelhos no chão e fala: Senhor, chega. Eu não quero mais a vida dessa maneira, de fracasso em fracasso. Eu quero uma vida nova, um casamento novo. Eu quero prosperar, eu quero frutificar, eu quero ter crédito, eu quero ser feliz, eu quero ser luz. A partir do momento que você clamar, suplicar e falar para Ele: não, Senhor, agora vai do seu jeito. Estou cansado de cavar as minhas próprias cisternas. Não, Senhor. Ele vai te ajudar, porque tudo neste mundo é dele. Na hora que você se esvaziar de si, Ele vai fazer ao jeito dele. E o jeito dele é o melhor para você. Você vai ter a melhor vida, porque a graça do Senhor é o que te basta. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Vai ser um dia melhor que o outro. E você vai terminar 2023 diferente. Mas você tem que querer ser diferente. Senhor, nessa noite, meu Pai, nós abençoamos. a Tua palavra tem sido pregada, Senhor. Mas só o Senhor pode operar essa obra nesses corações, nos nossos corações. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor. E eu peço, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia, eu te peço por cada família, por cada casal, pelos filhos, meu Deus, porque o diabo não dorme. Mas, Senhor, venha blindar estes corações, venha sarar as feridas, venha renovar a mente e as forças, venha dar capacitação a qual que cada um precisa. Venha levantar, meu Pai, esses homens como cabeça, como profeta, como provedor, como sacerdote. Meu Pai, venha dar sabedoria dos altos céus, meu Pai, para que Ele possa, meu Pai, conduzir a família. Meu Pai, venha derramar sabedoria nessas mulheres, Senhor, que ainda têm agido como tolas, meu Pai, cedendo aos sentimentos, aos pensamentos. Senhor, que hoje elas venham ser curadas, meu Pai, dessa tristeza, dessa solidão, dessa rejeição. Cura esses corações, Senhor. Que essas mulheres venham ser revestidas de sabedoria. A sabedoria da mulher de Provérbios 31, meu Pai, que levanta cedo, que encontra forças no Senhor para fazer o que tem que fazer dentro do lar, meu Deus. Meu Pai, eu te peço, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que edifica famílias, meu Pai, porque filhos imitam os pais, e nós somos filhos do Senhor. Que cada um comece a imitar, meu Pai, a conduta de Cristo aqui.
Meu Pai, nós queremos abençoar. Nós abençoamos, Senhor. Nós queremos abençoar, meu Pai, a cada um que está aqui neste lugar. Casados, solteiros. Meu Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um. Que cada um receba, meu Pai, das ricas bênçãos, da proteção. Em nome de Jesus. Meu Pai, do revestimento, da capacitação, do fortalecimento. Meu Pai, que saia da boca de cada um, meu Pai, só palavras que edificam. Eu profetizo, Senhor, famílias saudáveis. Eu profetizo lares que te edificam, que glorificam o teu nome, Senhor. Eu profetizo, Senhor. Chega, Senhor, o Senhor é o construtor dessa casa. O Senhor é o construtor dessa casa. Nada mais será feito inútil, de forma inútil. Não, Senhor. Eu abençoo as famílias que aqui estão. Eu oro pelas famílias, pelos casais, pelas pessoas que estão aqui apresentando suas famílias, Senhor. Eu oro e profetizo, Senhor, uma família à prova de tempestade, casamentos à prova de tempestade. E eu profetizo, Senhor, homens e mulheres, que as suas obras, ao passar pelo fogo, Senhor, são obras de ouro. Quanto mais fogo, mais puro, mais nobre, mais, ó Senhor, de maior valor. Eu abençoo. Nós estamos aí, Senhor, no programa do crescimento. Eu declaro famílias crescendo, prosperando, avançando de forma gloriosa, Senhor. Eu profetizo, é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de viver coisas novas, é tempo de viver um novo tempo, Senhor. Chega, meu Deus, chega de viver no mesmo tempo, passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações e problemas, mas eu declaro um novo tempo, um tempo, ó meu Deus, de glória, um tempo de honra, o tempo de abundância, de crescimento, de prosperidade, o tempo de viver, meu Pai, o que está escrito na tua palavra, um tempo, Senhor, ó meu Deus, de crescimento explosivo, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor, é o que eu profetizo. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão, eu abençoo os maridos, eu abençoo as esposas, eu abençoo junto com os pais, os nossos filhos. Abençoe, Senhor, abençoe o clamor que vai ter daqui a pouco pelos filhos, pais orando pelos filhos, consagrando que os nossos filhos não sejam criados para a calamidade. Eles não foram gerados para a calamidade, eles não foram gerados para o mundo, ó meu Deus, eles foram criados para o Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o teu nome, Senhor. Então que nossos lares, nossas casas, nossas famílias glorifiquem o teu nome, Senhor. Eu abençoo as famílias que aqui estão, eu abençoo os casais, eu abençoo os lares. Que a tua presença vai lá naquele lar, Senhor. Que a tua presença reine, ó meu Deus, na casa de cada pessoa que aqui está, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica, Senhor. Sim, meu Deus. Diga que a minha família seja para a tua glória. Cante essa canção. Para a tua glória. O meu trabalho seja para a tua glória. Pra tua glória. Diga, meu ministério seja para a tua glória, Senhor. Tua glória. Tua glória. Que a minha casa seja, ela será pra tua glória. E muitos outros lares serão edificados por causa da sua casa, por causa do seu lar, por causa do seu casamento. Muitos outros serão edificados, inclusive dos seus filhos, o casamento deles, o futuro deles. Tua glória. Tua glória. Tua glória. Só mais uma vez. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos. É isso que nós queremos, Senhor. Aleluia. Só mais uma vez eu quero chorar Na tua presença. tua presença. Só mais uma vez eu quero entrar
Levante as suas mãos. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo tua família. Eu abençoo teu trabalho. Que a tua vida glorifique a Deus em tudo. Que a tua família glorifique a Deus. Que a tua vida glorifique a Deus. Que o teu trabalho glorifique a Deus. Que tudo na tua vida, que o Senhor seja o construtor, que o Senhor edifique. Chega, eu declaro que você não faça mais nada inutilmente, porque tudo que você vai fazer não será inútil, tudo vai permanecer. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo e declaro crescimento, avanço para a tua família. Eu declaro crescimento, avanço, em nome do Senhor Jesus. É tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de viver um novo tempo. Eu declaro e profetizo essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga: nós cremos, nós recebemos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.